Chegando aqui mais uma vez para fazer o plano de estudo tutorado do ensino médio aí, o volume 2, hoje com Química. Estamos na semana 3 do PET e continuamos o nosso estudo sobre propriedades coligativas. Na primeira semana a gente viu tonoscopia, na segunda semana, que foi semana passada, ebulioscopia, e hoje a gente vai para a propriedade coligativa, crioscopia. Antes de falar o conceito de crioscopia, a gente vai relembrar um pouquinho, do que a gente falou na última aula sobre pressão máxima de vapor. O que é essa pressão máxima de vapor? A pressão máxima de vapor é o equilíbrio entre a condensação e a evaporação. Vocês observem aí na nossa figura, tem aí como se fosse um recipiente tampado e a evaporação aí de amarelo com a seta para cima e a condensação também de amarelinho com a seta para baixo. O que é essa pressão máxima de vapor? É o equilíbrio entre as moléculas que estão evaporando e as moléculas que estão se condensando aqui de volta no estado líquido. E o que a crioscopia nos diz sobre isso? Então, a crioscopia, ou efeito crioscópico, consiste na diminuição da temperatura de congelamento ou fusão do solvente quando adiciona-se um soluto não volátil. Voltando ao nosso conceito, solvente, aquela substância que vai dissolver. A gente chama a água de solvente universal. Por que solvente universal? Ela consegue dissolver a maioria das substâncias. E o soluto, quem é esse sujeito? O soluto é aquela substância que vai ser dissolvida. Claro, dentro das outras aulas a gente já viu que um solvente puro, a pressão máxima de vapor dele, ela é o quê? Maior do que a pressão máxima de vapor em uma solução. E qual que é o efeito crioscópico sobre isso? Quando eu adiciono um soluto dentro dessa solução, olha o que acontece aqui com a temperatura de fusão nesse ΔT. Observe que a temperatura de fusão diminuiu, ou seja, houve uma diminuição da temperatura de congelamento ou fusão do soluto, do solvente, desculpa. E também em crioscopia, mais um exemplo para a gente observar aqui, que é o estudo da diminuição dessa temperatura de congelamento. Nesse exemplo, a gente já traz aqui a água, a substância pura, com a sua temperatura de congelamento, que seria 0 graus Celsius, a pressão de 1 atm, ou seja, ao nível do mar. E aqui, uma solução de água com glicose. Observem que a água com glicose, ou água com açúcar, para ela congelar, ela tem que congelar uma temperatura abaixo de 0. Então, se aqui é 0 a água pura, aqui ela vai congelar abaixo de 0. Por que ela vai congelar abaixo de 0 grau? Porque ela já consiste em uma solução. Adicionamos aqui um soluto não volátil. Quem que é esse soluto não volátil? A glicose. E a esse efeito a gente chama de crioscopia, a diminuição da temperatura de congelamento. Então, ela também é um estudo do abaixamento dessa temperatura. Olha só aqui que interessante nesse exemplo. Quando eu coloquei a água pura, com o gelo aqui, representado, a gente vê que a temperatura de congelamento ou a temperatura de fusão da água já é 0 graus Celsius. Quando eu adiciono meio mol de glicose, o que acontece com essa temperatura? A água já vai congelar a menos 0,93. Quando eu coloco meio mol de sacarose, acontece a mesma coisa. Ou seja, independente da natureza da substância, o que vai mandar aqui é o quê? A quantidade de matéria. Observa que interessante aqui na frente. Aqui eu já tenho glicose e sacarose. Porém, eu já dobrei a concentração desse soluto. Aqui é 1 mol de glicose. Por isso, abaixou ainda mais a temperatura de congelamento. Se aqui estava menos 0,93, aqui na glicose e na sacarose, como dobrou a concentração, olha o que aconteceu aqui, diminuiu ainda mais a temperatura de congelamento.
Então, a crioscopia também segue essa regrinha básica aí. Quanto maior a quantidade de matéria, ou seja, quanto maior a quantidade de soluto dissolvido dentro da solução, menor vai ser a temperatura de congelamento, tá? Vamos lá, então? Alguns efeitos que podem ser observados da crioscopia em nosso dia a dia. Como que a gente observa isso? O primeiro, a temperatura de congelamento da água poluída é mais baixa do que a água pura, porque existem substâncias que a tornam uma solução. Então, quanto maior a quantidade de soluto dissolvido dentro desta água, menor vai ser a sua temperatura de congelamento. Efeito crioscópico. A água do mar, por exemplo, a água do mar é a água salgada. Ela apresenta um ponto de congelamento inferior à água doce. Então, dessa forma, são necessárias temperaturas muito baixas para quê? Para congelar uma amostra de água salgada do que aquelas necessárias para congelar uma amostra de água doce. Um exemplo que a gente tem aí sobre essa questão de água salgada e água doce é um iceberg. Por que o iceberg congela? Está lá um iceberg boiando e a água do mar não está congelada. Porque o iceberg ele é composto de água doce. Então, a água doce, a substância está com menos soluto dissolvido nela. Então, a temperatura de congelamento dela é uma e a temperatura de congelamento da água do mar é outra, é muito abaixo, por se tratar de uma água salgada. E em países, né, que têm uma temperatura muito reduzida, utiliza-se sal, o cloreto de sódio, para reduzir a temperatura de congelamento da água e assim fundi-la em avenidas cobertas de gelo. Então, esse procedimento é comum em cidades quando o inverno é muito intenso. O que eles fazem? Eles jogam sal no asfalto para dificultar o acúmulo de neve. Então, jogando sal ali na neve, o que vai acontecer? Ele vai diminuir a temperatura de congelamento da água e ele vai liberar aquela avenida. Geralmente, em outros países que sofrem com esse frio intenso, eles jogam o sal e a areia. Por quê? O sal vai diminuir essa temperatura de congelamento da água e a areia vai evitar que o carro sofra algum deslizamento devido ao excesso de água nas avenidas, que é o efeito de aquaplanagem, tá? Então, muito bem aí, os nossos exemplos, a gente já entendeu bem o que é o efeito crioscópico. Então, vamos para o nosso primeiro exercício, para a nossa primeira atividade. Por que a adição de certos aditivos na água dos radiadores de carros evita que ocorra o superaquecimento da mesma e também o seu congelamento, quando comparada com o da água pura? Então, o próprio conceito e o próprio título da questão já nos indica o porquê a adição de certos aditivos na água. Quando eu coloco aditivos na água, o que acontece com ela? Ela vai se tornar uma solução. Então, o aditivo diminui a pressão de vapor da solução formada em relação à água pura. Então, o que vai fazer ali? Ele vai aumentar o seu ponto de ebulição, o que a gente chama de tonoscopia ou ebulioscopia, evitando que ocorra o superaquecimento da água nos radiadores, que ele vai alterar a sua temperatura também de ebulição. Então, é o efeito ebulioscópico ou ebulioscopia. E também vai provocar uma diminuição no ponto de fusão, para evitar o congelamento da água nesses radiadores. Então, esse aditivo, ele trabalha fazendo a ebulioscopia e a crioscopia, tá? Ele tem esses dois efeitos. Então, visando essa explicação, a nossa alternativa correta é a letra D, porque o aditivo diminui a pressão de vapor da solução formada em relação à água pura, causando um aumento do ponto de ebulição e uma diminuição do seu ponto de fusão. Então, só para esclarecer, esse aditivo ele vai funcionar tanto para ebulioscopia, que vai aumentar o ponto de ebulição, impedindo que ela superaqueça, como vai funcionar também com a crioscopia, diminuindo o seu ponto de fusão, evitando que ela congele em temperaturas aí abaixo de zero. Ok? Número 2. Num congelador, há 5 formas que contêm líquidos diferentes
para fazer gelo e picolés de limão. Se as formas forem colocadas ao mesmo tempo no congelador e estiverem inicialmente à mesma temperatura, vai se congelar primeiro a forma que contém 500 ml de. Qual dessas formas que vai congelar primeiro? Então, na letra A, eu tenho a água pura. Na letra B, eu tenho uma solução que tem 50 ml de suco de limão. Na letra C, eu tenho a água com 100 ml de suco de limão. Na letra D, eu tenho 50 ml de suco de limão com mais 50 gramas de açúcar. E na última solução, a solução E, eu tenho 100 ml de suco de limão e mais 50 gramas de açúcar. A gente falou aí que com a adição do suco de limão e do açúcar, a temperatura de congelamento da água vai fazer o quê? Diminuir. Não é isso? Então, ela tendo que esperar que a solução na forma esfrie ainda mais. Por isso, a água pura vai congelar primeiro. A gente falou aí que a pressão de vapor, a pressão máxima de vapor em uma substância pura, ela é o quê? Maior do que em uma solução. A adição de um soluto não volátil vai fazer a diminuição dessa pressão máxima de vapor. Diminuindo a pressão máxima de vapor, logicamente eu também vou diminuir a temperatura do seu congelamento, gastando assim mais tempo para que ela congele. E quanto maior a quantidade de soluto, menor vai ter que ser essa temperatura para que ela congele. Próxima atividade, então, aqui a resposta é a letra A, a água pura. Próxima atividade, a solução aquosa bem diluída, então já é uma solução, que possui menor temperatura de solidificação. Solidificação é a mesma coisa que a temperatura de fusão. É a B. Olha só, aqui a gente tem na letra A o cloreto de sódio a 0,01 mol, o cloreto de magnésio a 0,01 mol, o nitrato de sódio a 0,02 mols, o cloreto de sódio novamente na letra D a 0,1 mol, e na letra E a gente tem uma solução de sacarose a 0,1 mol. Como que a gente observa esse efeito aqui? A menor temperatura de solidificação vai depender do número de partículas presentes na solução, multiplicado pela sua concentração. Então, quanto maior a concentração, menor vai ser a sua temperatura de solidificação. Como que a gente vai descobrir isso aí? A gente vai analisar letra por letra, fazendo o quê? A ionização desses compostos. Então, olha só, na letra A, eu tenho NaCl, eu vou separando, ele vai ser separado em Na+, e o íon cloreto, gerando duas partículas. Então, 2 vezes 0,01, eu tenho um total de 0,02 partículas dissolvidas nessa solução. Na letra B, o cloreto de magnésio vai me gerar um íon magnésio e 2 íons cloreto, dando um total de 3 partículas, multiplicadas por 0,01, que é a sua concentração molar, eu tenho um total de 0,03 partículas dissolvidas nessa solução. O nitrato de sódio, na letra C, eu vou ter um íon Na+, e um íon nitrato. Então, somando duas partículas, multiplicado por 0,02, eu tenho um total de 0,04 mols dissolvidos dentro dessa solução. Na letra D, o NaCl novamente, o cloreto de sódio, eu vou ter um íon sódio mais um íon cloreto, ocasionando duas partículas. Essas duas multiplicadas por 0,1 dão um total de 0,2. E a letra E, eu tenho aqui a sacarose. Então, a sacarose, como ela é uma substância molecular, ela não vai se separar aqui, ela vai gerar apenas uma partícula, conservando a sua concentração, que é de 0,01. Então, observando estas questões, qual delas vai ter o maior número de partículas presentes, diluídas dentro dessa solução? Para a gente resolver a nossa questão. É a letra D, não é isso?
Por quê? Olha só, ela que vai ter a maior concentração de íons dissolvidos, a maior concentração de soluto presente nessa solução. 0,02, aqui é 0,03, aqui é 0,04, ela é 0,2. E a última aqui é 0,01. Então, a menor temperatura é a da solução da alternativa D. Então, quanto maior a adição de soluto não volátil, ou seja, quanto maior a quantidade de soluto dissolvido dentro dessa solução, e quanto maior for a concentração dela, menor vai ser o seu ponto de fusão. Então, por isso, a alternativa correta é a letra D. Próxima atividade, a gente tem aqui, ó, considere 4 garrafas térmicas contendo. A primeira garrafa, a gente tem 20 gramas de água e 80 gramas de gelo picado. Na segunda garrafa, a gente tem 70 gramas de uma solução aquosa a 0,5 mols de sacarose e 30 gramas de gelo picado. Na terceira garrafa, nós temos 50 gramas de água mais 50 gramas de gelo picado. Observe que a garrafa 1 e 3, elas não têm um soluto nelas. Então, a gente tem simplesmente uma substância pura, que é a água. O gelo feito de água também, então, não temos mais do que uma substância presente. E a garrafa 2 e 3 já se tratam de soluções. A garrafa 2 e 4, desculpa, já se tratam de soluções. Olha a garrafa 4. Ela tem 70 gramas de solução aquosa a meio mol de cloreto de sódio e 30 gramas de gelo picado. Então, pergunta o seguinte: o conteúdo de cada garrafa está em equilíbrio térmico, isto é, em cada caso, a temperatura do sólido é igual à do líquido. Então, eles estão em perfeito equilíbrio. Considere que as temperaturas T1, T2, T3 e T4 correspondem respectivamente às garrafas 1, 2, 3 e 4. Então, o que ele pede para a gente na letra A? Para que a gente ordene essas temperaturas de maneira crescente, usando os símbolos adequados dentre os seguintes: maior que, menor que, maior igual, menor igual e igual, os símbolos que a gente vai poder usar aí. Então, olha só, pessoal, como que a gente vamos raciocinar aqui. Quanto maior a quantidade de soluto dissolvido, menor vai ser a sua temperatura, certo? Então, as temperaturas menores que a gente tem seriam das garrafas 2 e 4, porque elas contêm soluções. Porém, na garrafa 2, se trata de uma solução de sacarose, que é uma substância molecular. Ela vai manter a sua concentração de 0,5 mol. Já na garrafa 4, como se trata do cloreto de sódio, então ele, quando for dissolvido, ele vai formar o Na+ e o Cl-. Então, são 2 íons soltos na solução, e vou ter que multiplicar o 2 por meio, a concentração dissolvido aqui vai ser igual a 1. Então, visando isso aqui, quem tem maior concentração? A garrafa de número 2 e depois a garrafa de número 4. E a garrafa de número 1 e a garrafa de número 3, o que acontece com elas? Elas são substâncias puras. Então, por isso, elas vão ter a mesma pressão de vapor. Então, usando os símbolos, como é que ficaria? A garrafa T4, né, por ter uma quantidade maior de íons dissolvidos, que a gente mostrou aqui do NaCl, não é isso? Multiplicando aqui o meio por 2, que daria 1 mol por decímetro cúbico. Então, a garrafa que teria a sua temperatura menor é aquela que tem a maior quantidade de soluto dissolvido, seria T4, que tem uma temperatura menor do que T2, que também se trata de uma solução, e T4 e T2 têm uma temperatura menor do que T1 e T3. E T1 e T3 têm a mesma temperatura, porque se tratam de substâncias puras, independente da quantidade que se tenha de água e de gelo aqui, ó,
a temperatura delas vão ser a mesma, ok? Então, a resposta aqui da letra A ficaria T4, a temperatura de T4 é menor do que a temperatura de T2, que é menor que T1, que é igual a T3. Tem uma letra B nessa questão. Justifique a escolha da menor temperatura. Como que a gente vai justificar essa escolha da menor temperatura? A gente já justificou explicando a letra A. Então, a garrafa 4, ela contém o cloreto de sódio, que é uma substância iônica. Então, a concentração do soluto é igual à da garrafa 2. Porém, o número ou concentração de partículas dissolvidas em 4 é o dobro do número de partículas dissolvidas na garrafa 2. Devido ao quê? À dissociação do NaCl. Como eu expliquei para vocês lá, o Na se vai dissolver Na mais Cl menos. Então, vai ter mais partículas dissolvidas. E as garrafas 1 e 3 contêm soluto apenas água e a 1 e 3 não contém o soluto. Elas têm apenas água e gelo em equilíbrio térmico. Portanto, elas têm a mesma temperatura. Então, se tratam de substâncias puras. Uma última atividade que ele colocou aqui, ó, olha que interessante. A gente comentou isso aí lá no começo da aula, né? Investigue e explique algumas situações cotidianas. Por que se acrescenta sal ao gelo para gelar a cerveja em lata? Então, o que acontece? A adição de um soluto não volátil vai diminuir a temperatura de congelamento do gelo. Vai fazer com que ela gele mais rápido, porque a temperatura vai diminuir. Na próxima pergunta, ele fala assim: por que se joga sal nas estradas com neve? A mesma coisa. A adição de um soluto não volátil vai diminuir a temperatura de congelamento. Vai se evitar, vai ajudar a derreter a neve. Lembrando o caso que eu expliquei, que nesses países maiores eles jogam, né? Os países que sofrem com a neve, com essa mudança brusca de temperatura, eles colocam sal e areia. O sal para ajudar a derreter a neve, porque vai abaixar a temperatura de congelamento da água, e a areia para evitar o efeito de aquaplanagem nos pneus dos carros. Por que a água dos oceanos não congelam totalmente, mesmo em locais muito frios, com a temperatura abaixo de zero? Porque a água do oceano é uma água salgada. Então, ela contém sal, é uma solução. Então, quanto maior a concentração de soluto, menor a temperatura de congelamento. E por que a água presente nos sorvetes e picolés industrializados, bem como cosméticos, como cremes hidratantes, não congela em regiões muito frias? É o mesmo princípio que a gente explicou aí da água do oceano, né? Quanto maior a quantidade de soluto dissolvido nesta água, menor vai ser a sua temperatura de congelamento. E o que se pode fazer em lugares onde o inverno é bem rigoroso para que a água dos radiadores dos carros não congele? E aí a gente fala novamente dos aditivos. Quando a gente adiciona um aditivo aí no radiador do carro, a gente vai fazer com que eles tenham o efeito de ebulioscopia, aumentando a temperatura de ebulição dele para evitar que esse carro superaqueça, e o efeito de crioscopia, que a gente está trabalhando hoje, que evitando que a água congele dentro do radiador, diminuindo assim a sua temperatura de congelamento. E aí, no final aí do nosso PET, ele traz um experimento bacana com gelo e sal. Você faça aí na sua casa e anote os resultados no PET, né? É um experimento muito simples, que a gente vai precisar de gelo, sal grosso, um copo, 2 sacos plásticos de tamanhos diferentes, com fecho, copinho descartável pequenininho, pode usar um copinho menor aí da sua casa, de 50 ml, ou uma pequena xícara, né? E água. Então, o que vai ser feito? Vocês vão quebrar o gelo em pequenos pedaços, você vai usar um liquidificador, enrolar ele num pano e bater para quebrar esses cubos de gelo, colocar um copo cheio de gelo moído no saco plástico grande e encher o mesmo copo com sal, certo? Então, vocês vão colocar lá o gelo moído no saco plástico e enche um copo com sal.
e vai adicionando aos poucos o sal nesse saco com o gelo e misturando bem no gelo moído. Continue misturando até que todo o gelo tenha derretido. Depois você coloque um pouco de água, um copinho descartável, que é esse de 50 ml, no saco plástico pequeno, fecha e coloca dentro do saco maior contendo a mistura de gelo e sal. Assim que ela estiver derretido, aguarde alguns minutos e observe o interior do saco menor. Vocês vão observar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão triturar o gelo, misturar ele com sal num saquinho plástico maior. No saquinho plástico menor, vocês vão colocar um pouquinho de água, amarrar e colocar dentro desse saco maior e fechar. E deixar ali. Vocês vão colocar, logicamente, né, no gelo com sal derretido. Depois que vocês colocarem a água pura do saquinho menor lá dentro do saco que contém gelo e sal, vocês vão anotar o que acontece com esse saquinho menor aí que contém a água pura. Vão pensar, refletir e anotar no caderno de vocês. Quando colocamos sal no gelo, nós estamos facilitando ou dificultando a fusão? E por que a água congelou no saco pequeno se tudo havia ao seu redor era água com sal? Então, vocês vão colocar esse experimento aí, façam na casa de vocês, é muito bacana, vocês vão gostar do efeito que ele tem, uma experiência muito simples. Anota os resultados no caderno de vocês, repasse para o professor, aguardo as fotos das atividades de vocês, o retorno e as dúvidas, tá? Então, finalizamos aí hoje a aula explicativa sobre crioscopia da semana 3 do PET de Química.